Salve, salve, Kiko Loureiro aqui em mais um monólogo em um quarto de hotel em algum lugar desse mundo. E agora eu estou na Índia, em Mumbai, na Índia, e a gente está aqui na turnê do Megadeth, que começou lá na China, depois foi para o Japão, que eu até gravei meu monólogo anterior em Tóquio, depois a gente foi para Osaka, aí viajamos para a Austrália, fizemos Brisbane, Sydney, Melbourne e Perth, e depois a gente veio aqui para a Índia, já fizemos uma cidade Shillong, depois Bangalore e agora estamos em Mumbai e o show vai ser amanhã. E então passei por vários quartos de hotéis, né? E claro que sempre esquizofrenicamente falando com as paredes, mas nem sempre eu ligo a câmera, senão vocês vão achar que eu sou maluco de verdade. Então, mas agora eu resolvi então ligar a câmera aqui e para contar uma situação que aconteceu lá em Osaka. Mas antes eu queria falar assim, você já deve com certeza ter tido esse tipo de sonho. Eu tive com certeza mais de uma vez. Mas sabe quando você vai pro colégio, assim, você sonha que você tá indo pro colégio, lá moleque, tal, adolescente, e aí você tá com teus amigos, tá tudo bem, tá conversando lá com a galera, não sei o que, de repente você se dá conta que você tá pelado, tá nu. Aí você não sabe o que fazer, você não sabe se finge que nada tá acontecendo, se você sai correndo, você fala, meu, mas como eu saí de casa sem roupa, o que aconteceu e tal. Essa sensação aí, sabe? Então, esse tipo de sonho. E aí, aconteceu alguma coisa semelhante a isso lá em Osaka. Eu estava num show, e para quem nunca subiu no palco, pode fazer um pouco essa comparação. Mas para quem já tocou, já subiu no palco, sabe o que eu estou falando. Quando tem aquele momento que é só você, você vai começar a tocar algo, todo mundo para, a luz vai para você, tudo escuro, só aquele holofote em você, e você vai tocar um negócio, você erra. E aí você tem aquela sensação, tipo, tô pelado aqui, o que, que eu faço? Saio correndo, vou para a barriga da minha mãe, né? Finjo que nada aconteceu, continuo tocando e tal. E na realidade a gente treina muito para não errar e também treina para ter uma reação rápida quando você errar. Tão rápida que as pessoas nem para as pessoas não perceberem, ou de repente elas só falam assim, nossa, alguma coisa meio estranha, tal, não sei onde será que o cara errou, será que não errou, né? Esse aí é o que a gente treina, né, para ter uma reação rápida do erro. Mas na realidade teve um erro ali que, por mais que eu tenha tido uma reação rápida, não teve jeito, todo mundo percebeu. E aí foi aquele momento sozinho no palco, assim, super chato e tal, né? E durante a passagem de som, no dia, eu tinha pedido pro Rode aumentar o volume da minha guitarra, que não estava muito bem, não estava ouvindo muito bem, né, no monitor, né, no ouvido, no in-ear, e também o cara do monitor, que regula o metrônomo no ouvido, os outros sons, a bateria, baixo e tal. Então a gente meio que passou o som à tarde, meio que mudou um pouco do que já estava combinado. Chegou na hora do show, quando foi na minha hora de fazer aquele momento sozinho, eu entrei antes porque eu não ouvi direito a contagem que tem na minha orelha. E aí entrei meio adiantado, né? Ficou meio esquisito, ficou ruim, né? E aí, quando acabou o show, eu falei, bom, será que alguém percebeu, né? Todo mundo percebeu. Mas aí você tem aquele momento que você pode falar assim, será que eu divido a culpa com os outros? Vou culpar. É fácil a gente culpar as pessoas, né? Afinal de contas, ninguém é perfeito. Então, a coisa mais fácil que tem é a gente culpar os outros dos erros, né? E aí era um momento assim, ou eu pegava aquele erro pra mim, 100%, falar, realmente errei e é isso aí, não vou buscar não errar de novo, vou buscar prestar mais atenção para não acontecer esse erro de novo. Ou também eu poderia ter falado, pô, mas também o Rode aumentou muito a guitarra, o cara do monitor não regulou direito no meu in-ear e tal, eu dividia a culpa e ficava bonito na fita, né? Mas assim, eu acredito que isso é a pior coisa. Eu fui aprendendo isso, obviamente, ao longo dos anos, né? Essa é a pior coisa que você tem que fazer para você ter um grupo unido, uma equipe unida, uma banda unida, é você começar a querer dividir a culpa dos erros, jogar a culpa nos outros e tal, né? Então ali a melhor coisa que eu fiz foi assumir o erro e assim falar, bom, não vou repetir nesse erro e não culpar ninguém. E aí você cria uma sensação de profissionalismo melhor, você dá uma volta por cima sobre o que você errou, né, que as pessoas acabam tendo uma empatia, né, porque afinal de contas todo mundo tem um dia que erra, as pessoas têm essa empatia, têm essa sensação boa, têm essa sensação de todos estarem em prol de melhorar,
né, sem ficar culpando os outros, sem querer dividir a culpa. Então acredito que foi, no final das contas, foi uma coisa positiva. E claro, até quem foi coadjuvante no erro, né? Acaba até falando, bom, até também podia ter feito melhor, podia ter te deixado mais, mais no jeito, som pra você e tal, né? Então fica uma sensação boa, e isso é uma coisa que é muito importante quando você tem um grupo, quando você está em turnê, seja o grupo que for, né? Mas principalmente numa banda, uma banda com uma equipe. Então aí fica esse pensamento para você nunca ficar buscando dividir e achar outros culpados quando você pode abraçar o erro você mesmo. É isso aí. Um grande abraço aqui de Mumbai, na Índia, e até o próximo monólogo. Valeu, abraço.